aí, pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast Música Pavê, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, editor do Música Pavê, e eu e meus amigos trazemos aqui uma coleção de matérias com músicos super legais, de diferentes vertentes e até gerações, sobre suas novidades mais recentes e também para conversar sobre o tema deste episódio, que é a era do streaming. Já adianto aqui de antemão que tudo aquilo que for dito aqui nos próximos minutos, os discos citados, as faixas, podem todos ser ouvidos na página deste episódio lá no musicapavê.com, na aba podcast. E se temos muito que conversar, não existe maneira melhor de iniciar o papo do que uma conversa com Maurício Pereira, um artista que se dispensa apresentações, merece todo e qualquer elogio, sendo uma das figuras mais lendárias da cena independente daqui de São Paulo, e é também uma maneira muito simbólica de começar este podcast, visto, que o episódio anterior terminou com uma matéria com seu filho, Tim Bernardes. Pois bem, Maurício Pereira está com uma grande novidade, que é o álbum Micro, que acabou de sair, gravado em parceria com seu colega de longa data, Tonho Penhasco. Nesse trabalho, os dois revisitam a obra do Maurício com novos arranjos, novas roupagens para suas composições que nós tanto gostamos. Maurício Pereira, que bom poder conversar com você sobre streaming e sobre Maurício Pereira, sobre as suas novidades. Mas eu quero começar então justamente daí. Conta pra gente qual que é a relação do Maurício Pereira, tanto músico quanto ouvinte, com o streaming. Bom, eu vou falar um pouco de história do Brasil, da Idade Média brasileira. Eu nasci em 1959. Então, vamos dizer, muito do meu repertório musical veio na infância e adolescência, anos 60 e 70. 60 foi principalmente rádio e televisão, porque na minha casa não tinha toca-discos, não tinha esses aparelhos de som, com amplificador e picape, não tinha, com cassete, Então, quando foi a virada para os 70, meu pai comprou um Gradiente, aí começou a ter long play lá em casa, e fita cassete também, Então, ali nos anos 60, eu fui criado ouvindo rádio. Minha casa sempre teve muito rádio. Meu pai ouvia, na cozinha tinha, eu mesmo tinha desde pequeno, punha debaixo do travesseiro, fazia lição ouvindo rádio, Então, um dado do rádio, você ouve no random. Então, eu ouvia Luiz Gonzaga e Ray Charles na mesma tacada, Eu ouvia Lindomar Castilho e Shocking Blue, que era uma banda que tocava muito nas rádios de pop de São Paulo, na mesma tacada. No fim dos anos 60, começaram a aparecer umas rádios de pop aqui em São Paulo, a Difusora e a Excelsior, tocando coisas americanas e inglesas, mais diferentes. O que tinha no rádio? Muito pop italiano, Jovem Guarda. Jovem Guarda é a segunda coisa que fazia a minha orelha. Então, sem perder de vista que eu vou falar do streaming já. Eu fui criado também pela música na televisão. Basicamente, o programa da Jovem Guarda no domingo, o programa do Fino da Bossa na quarta-noite na TV Record, o Chacrinha no sábado à noite, E os festivais, que os meus pais viam, então eu vi Caetano, Gil e tal. Então é isso, eu fui criado na música solta, aleatória, não comprava nem disco ali quando era pequeno. Nos anos 70 apareceu o disco e a fita cassete. Então, o meu pai tinha o hábito de, uma vez por semana, ele comprava um disco. Ele ia num shopping center perto de casa e comprava um disco. Então, ele trouxe esse repertório de MPB, Elis, Tim Maia, Caetano e o Cat Stevens, o Astor Piazzolla, algumas coisas assim. Tá. Então, a minha adolescência foi ouvindo vinil, e com a fita cassete tinha muito isso de você piratear discos dos amigos, Então, o cara foi para Nova York e trouxe um disco de não sei quem que não tem aqui, porque o disco era caro, importado mais caro ainda, vamos lá gravar. Pô, espeta o gravador aí, vamos chupar dele, Aí, nos anos 80, a coisa começou a mudar lá para o meio, teve o CD já mudou muito, O CD, ele abriu o repertório, e eu acho que o governo Collor,
a trip da minha cabeça. Hein? O Collor meio que abriu as fronteiras, né? Com aquela história de globalização, ficou mais fácil de entrar coisa importada aqui. Então, a gente teve acesso a mais repertório. TV a cabo também trouxe muita coisa nova, tal. A internet é 95. Eu sei porque eu fiz o primeiro show ao vivo via internet em 96. E eu fui um dos primeiros artistas a ter um site, em 95. Eu lembro que o meu irmão que me botou na internet, o cara é um nerd, fazedor de programa, e ele falou para mim, se liga, é legal você ter um site, no futuro você vai poder botar um show inteiro, você vai poder botar música, seus discos vão estar no teu site, fica ligado, tá? 95. Outra coisa que mudou loucamente o consumo de música foi a banda larga, que chegou na virada para o 2000. E a partir daí, a gente começou a baixar discografias, né? Então, eu tinha o Napster, o Kazaa, o Audio Galaxy, que eram programas que a gente baixava coisas. Eu não baixava discografia, eu acabei baixando coisas que eu tinha ouvido, discos que eu até tinha, como vinil, e fui atrás de coisas que eu sempre quis ouvir e nunca encontrei. Isso, então, 2000. O streaming, então, estou chegando no streaming. O streaming, acho que o Spotify chegou aqui, o que, 2014, alguma coisa assim. Eu não sou fetichista, eu fui criado no vinil e no rádio, mas eu não ligo. O rádio eu estou sempre com ele junto, mas eu não ligo muito. Os meus filhos, o Tim, o Chico, esses são dois ratos de vinil. Eles ouvem, garimpam. Eu acho que soa melhor, eu gosto. Assim, para ter prazer físico, na pele, eu acho que vinil é mais gostoso de ouvir numa agulha boa, numa caixa boa, num receiver dos anos 80, meu, imbatível. Mas eu estou mais afim de ir atrás da música. Então, eu acho o streaming maravilhoso, porque coisas que eu queria ouvir da minha infância, coisas que eu quis ouvir da África, e você tem ali, se você tem uma conexão com a internet razoável, você tem um acervo inteiro à sua disposição. Até como ouvinte, eu não sou um ouvinte, eu tenho a audição estragada já. Eu não tenho, eu abro um programa de streaming, eu não sei o que eu quero ouvir. Às vezes eu vou ouvir coisas porque eu preciso pesquisar para o meu trabalho, eu não sou mais um ouvinte legal. Mas uma diversão que eu tenho no streaming é me deixar levar pelo algoritmo. Aí eu clico numa banda, de repente vai cair um cara da Índia, vai para um pop italiano, vai para uma banda de mulheres do Afeganistão. Isso me diverte, eu acabo indo para gêneros diferentes. Como artista, aí já é diferente. A gente recebia um certo dinheiro por execução ali nos anos 80, quando eu comecei. Basicamente era rádio, né, e TV. Era um dinheiro pouco, difícil de rastrear, a gente sempre ficou bronqueado com o ECAD. Aí, quando veio a internet, a banda larga, todo mundo falou, download grátis, nós estamos detonando as grandes gravadoras, o sistema da indústria fonográfica, nós vamos acabar com isso. Tá, a gente acabou com isso, mas quando a gente jogou a água fora da banheira, a gente jogou o nenê dentro, porque quando a gente quis cobrar de novo pela música, a música não valia mais um tostão furado, virou uma commodity das mais vagabundas, porque um grão de arroz, ele é vital para a tua vida. E a música você não consegue cobrar. É 1 centavo cada clique no Spotify, ou no Deezer, ou sei lá onde. Menos que isso. Sim. No micro, inclusive, tem uma canção que eu já tinha gravado no Outono no Sudeste, que chama Não Se Incomode. É uma parceria com o Edson Natali, meu compadre, comparsa, parceiro, que trabalhou até há pouco no Itaú Cultural como curador de música, um trabalho maravilhoso. Ele tocou de tudo lá. E eu lembro que eu fiz essa música há muito tempo. Eu acho que no começo da banda larga, eu lembro de falar com o Natali, a gente estava falando sobre isso, sobre o excesso de oferta de música, transformar a música numa commodity, numa coisa irrelevante, sem alma. Não é uma coisa que você, sabe, quando você tinha acesso, eu não sou saudosista, mas o excesso de oferta, ele diminui o valor espiritual de tudo. Eu estou falando espiritual, pode ser que diminua o valor econômico também. E diminui, né? Então, quando a oferta começou a aumentar, eu pensei, cara, fica cada vez mais difícil você ouvir. Você está ouvindo um álbum,
você quer ouvir outro. Tanto que a audição mudou, você não ouve mais álbum, você ouve uma faixa e joga fora, ouve meia faixa, sei lá, né? Então eu lembro do Natali, que sempre foi um cara que pensou muito música, mercado, e falar, pô, Pereira, tá chegando aí a banda larga, novas possibilidades. Eu falei, não, essa música vai virar commodity. Não me commodity. Eu falei brincando para ele. E, no fim, eu fiz a letra inteira atrás disso. Quem ouviu o disco, eu acho que tem muito a ver com a quantidade de espírito que tem uma canção, né? Quanto de aura, de espírito que tem numa obra de arte, né? E eu acho que fica mais difícil. Eu acho que para abraçar o espírito de uma canção, precisa ter tempo. Espírito, ele não é nem analógico nem digital, você precisa cheirar, sentir, intuir, ter sexto sentido, viver o troço. E nesse sentido, o streaming, que está completamente de acordo com a vida cada vez mais rápida e cheia de informação que a gente vive, streaming é um retrato dessa época. E eu acho que ele desconcentra a audição mesmo. Claro que quem nasce agora tem outras ferramentas para lidar com isso. Mas esse excesso de oferta de música, aí não só música, às vezes eu entro no Netflix ou na Amazon Prime, ou sei lá, o HBO, para ver um filme, você passa 1 hora procurando e acaba não vendo. Quando antigamente, e aí eu volto para a minha infância, quando antigamente eu estaria à mercê do curador das salas de cinema, no caso do streaming de imagem, né? E do programador das rádios, que eram caras que estavam sintonizados com a sociedade em que eles viviam. Tinha rádios mais de pop, tinha rádios populares, né? Tocava mais música no rádio. Hoje, o rádio é super jornalismo, esporte e o evangelismo, né? Não é tanto música o rádio. Tem muito sertanejo e muito funk. Eu ainda continuo ouvindo rádio, eu viajo por aí, eu levo um radinho, é que eu não estou com ele aqui, está do lado da minha cama. Tem um radinho lá, aqui em volta de mim tem um receiver velho que tem rádio, né? Então eu continuo ouvindo, e eu ainda acho um meio muito forte, embora numericamente ele não seja mais tão forte, né? Mas então é isso. Eu acho, resumindo, o streaming é um retrato da época, eu acho que ele é muito prático de usar. Muitas vezes eu fui buscar coisas que eu não me lembrava mais, que eu quase não sabia que existiam, eu dei uma busca e me emocionei com coisas que eu não ia achar em nenhum lugar se não tivesse streaming. Por outro lado, para mim, que sou um profissional da coisa, eu sei que ele tira o valor agregado do meu trabalho, né? 1 centavo, imagino que é 1 centavo bruto, eu tenho que dividir com os músicos, com o editor, tal. Mas é uma coisa dos tempos. Eu não vou dizer que é bom, é o que temos, eu acho que a gente tem que tirar o melhor disso daí, né? Só lamento mesmo o pouco que a gente ganha. Maurício, você comentou da regravação, então, da faixa que você acabou de fazer e também Panilete, que você lançou há pouco tempo, é uma regravação de 95. Por que trazer essas músicas para os dias de hoje? Então, o Micro é um disco de releituras do meu trabalho. Por que ele é de releituras? Porque ele é um trabalho que ele não ia ser um disco. Era um show pequenininho, em que eu pedi para o Tonho Penhasco aprender todo o meu repertório, todos os discos, e até dos Mulheres, para eu cair na estrada do modo econômico. 2 caras, 1/4, né? 2 passagens, a produção ficava em Já que o streaming não paga tanto, tem que ser econômico no show também, né? Não, a gente que é músico independente, tirando o show de lançamento no Sesc, ou se você faz alguma coisa com lei de incentivo, a vida real são casas pequenas de 50 a 100 lugares. Isso não paga aluguel, isso não banca o próximo disco, né? E a gente tem que rodar, porque é mais ou menos como o náufrago que joga uma garrafa. A gente tem que se manter vivo, atuante, e pensar nos próximos passos e contar as histórias que a gente tem que contar. Então, o Micro era isso. Caí na estrada com o Tonho Penhasco de um jeito barato e prático. Ele na guitarra, eu na voz, 2 microfones, um amplificador, casas pequenas, eu mesmo fazia iluminação, eu acertava o som, muitas vezes por interior eu dirigia o carro. Lógico que eram viagens de easy riders, né? A gente parava, a gente foi tocar uma vez em São Carlos, Tonhão, vamos parar em Piracicaba e comer um peixe, né? E assim por diante. Então, são viagens de 2 tiozinhos por terra, né? Tem que ser bom, porque
senão não dá para aguentar, né? Então, foi um trabalho que nasceu da estrada, tentando ser funcional em termos de produção. Só que eu e o Tonho, a gente se conhece há muito tempo. O Tonho é um músico completamente especial. Ele escuta muito quem está em volta dele, seja quando está na banda ou comigo. E é um cara muito criativo. E foi achando soluções musicais para as minhas músicas. Arranjos, caminhos, foi me oferecendo espaço para cantar mais. Tanto que eu tive que reaprender a cantar, respirar, tinha mais silêncio, então eu podia respirar, silabar, separar as palavras, imprimir mais nuance, mais tensão. Cara, isso levou, vamos dizer, uns 2 anos, a gente tocava a música mais mecanicamente. Depois dos 2 anos de estrada, a gente a gente relaxou e a parte criativa começou a aflorar, né? O Tonho foi acertando, foi chegando em formatos de arranjos, alguns muito simples e alguns mais elaborados. E eu fui descobrindo que eu não precisava ter afobação para cantar. A partir desse momento, eu passei a considerar a hipótese de gravar o micro. Embora, se não tivesse a pandemia, eu ia acabar fazendo um autoral, né? Mas, com a pandemia, eu fiquei muito em contato com o Tonho, a gente conversou, a gente depurou esse disco em conversas telefônicas, ensaiou, quando fechou de novo, voltou para o telefone. A gente expandiu muito o pensamento desse disco, né? Então, aí veio a ideia de gravar. Para escolher o repertório, ele foi um pouco aleatório. Eu queria gravar algumas coisas bem lá do ar, tipo Pão e Leite. Até porque Pão e Leite conversa muito com o tempo atual. Cada vez que tem um governo autoritário, fascista, desumano, Pão e Leite é uma música que ganha força, porque ela é uma singela lista de reivindicações, de dizer, pô, nós queremos ser felizes, nós queremos pão, leite, diversão, não é nada de novo, né? Comida dos Titãs é isso, eu fui falando diversão e arte, não deixa de ser, né? Então, Pão e Leite, por exemplo, intuitivamente é uma música que ela estava aflorando por causa do governo Bolsonaro, né, que tem um trato com a população que é conflituoso, vamos dizer, para ser gentil assim. Um dia útil eu quis pôr, porque eu queria ter uma nova versão dela, e é uma música que o público me pede muito, é impressionante, passam os anos e tal. Então eu queria ter algumas do lado A, queria ter algumas do lado B, como Não Me Incomode e como Um Teco-Teco Amarelo em Chamas. E são também músicas que conversam com o momento atual, dessa história do excesso de oferta de arte e de espírito, que Não Me Incomode te fala disso. E o Teco-Teco é música de conflito, de violência, de explosão, de angústia. E eu acho que é o momento, não só do Brasil, acho que é do mundo. É um mundo onde os recursos naturais estão acabando, a gente está em dilemas sobre desigualdade e meio ambiente, que é apenas tudo, né? Então, essas músicas dialogavam muito, um lado bem importante. E tinha algumas músicas que eu queria ter uma segunda chance para cantar, porque o jeito que o Tonho tocou elas me deixavam cantar com uma emoção interna. O Tonho deixa muito espaço interno para a gente cantar. Ele abre espaço para você respirar, o cérebro descer até a alma, vamos dizer, e perguntar ali, o que está se passando? A alma diz tal. Ele volta, isso tudo é na pausa que o Tonho dá. Então, tem 2 músicas muito líricas minhas, que são Anda Seca e Não Adianta Tentar Segurar o Choro, que elas estão no Pra Onde Que Eu Estava Indo, que elas ganharam muito depois que o Tonho pôs a mão nelas e me abriu para cantar, eu quase declamo elas, né? Aí tem uma parceria com o Tonho, que é Deixa Eu Te Dizer, que a gente gravou de um jeito mais maluco. Eu falei para o Tonho, faz no começo, na introdução, faz uma peça de guitarra, como aquelas peças do Léo Brauer, aquele professor guitarrista cubano, quem estuda violão clássico começa tocando Léo Brauer. Falei, Tonho, seja um Léo Brauer do pop, faz uma pequena peça do pop, né? Aí eu não estou lembrado do disco inteiro, tem Criancice, que mais que tem Pra Onde Que Eu Estava Indo, que é mais popular, né, mais swingada, né? Tem isso também.
às vezes o Tonho faz uma base e arranjos geométricos, eu sou obrigado a cantar, o swing da bateria tem que estar na minha pronúncia. Isso foi uma brincadeira também. Vocês podem imaginar que esse disco, apesar dele não ter nenhuma inédita, é dos discos em que eu mais aprendi, porque eu fiz muito laboratório junto com o Tonho. Então, em termos expressivos, puta, eu sou um outro cantor agora. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas é como se eu tivesse envelhecido, vivido 10 anos junto com o Tonho, na maneira de apreender, de buscar o canto. Teve dias que uma canção como Em Barueri, que eu canto há 30 anos, cara, eu me tranquei depois que o Tonho fez, ele fez reta ela. Ela é reta, você ouve o disco e fala, pô, o que esse cara quer? Tudo igual? Não, tem algum mistério ali. Eu me tranquei dias cantando ela a capela. Pode ser que não tenha acontecido nada, mas eu sei que lá dentro dela, lá no centro da terra de Barueri, eu descobri algum mistério. Agora é ver se eu consegui passar para o público. Olá, meu nome é Guilherme Gurgel, eu estou aqui com a Thaís Ferreira. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas plataformas de streaming, né? E uma das coisas que eu estava pesquisando é com relação à remuneração dos artistas, que é uma grande questão aí que às vezes nem todo mundo está ciente, né? Quão mal pagos os artistas estão sendo pelos streamings, né? Falando aí do Spotify, que é hoje o principal streaming e que é hoje um dos que menos paga, para ter uma noção aí, são uma música que tem 1 milhão de streams, a cada 1 milhão de streams, o artista recebe $3.400, né? Então, 1 milhão de streams é $3.400. Quantos artistas chegam a 1 milhão de streams, né? Se for 1.000 streams, por exemplo, o artista vai receber $3.4. É um valor muito pequeno. Além disso, tem uma questão que é quanto disso realmente chega ao artista, né? Essa, inclusive, é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai pensar em simplesmente aumentar esse valor. Aumentar esse valor não necessariamente vai aumentar o tanto que o artista recebe. Por quê? No Brasil, esse dado que eu estou trazendo é da União Brasileira de Compositores, tá? No Brasil, de uma forma simplificada, a cada R$ 1 que é arrecadado com a execução digital, 30% vão para as próprias plataformas, o Spotify, o Deezer, o que for, 12% para os autores e 58% para os produtores fonográficos, que são os selos e as gravadoras. Então, pensa só, já é um valor pequeno, e 12% somente vão para os autores. Então, aí vem essa questão. Como que a gente realmente faz com que o artista possa ser mais bem remunerado? Né? A gente tem toda uma estrutura de negócios aí que tem que ser mexida, e talvez seja um problema sem solução, mas adoraria ouvir uma solução que vocês podem dar para um problema sem solução. Eu acho que primeiro surge essa questão de como a gente consegue analisar que não é lucrativo para os artistas, mas ainda assim eles se veem reféns dessa estrutura, dessa divulgação, porque o ouvinte ele vai perguntar, poxa, não está no Spotify ainda, eu quero ouvir, como eu faço para ouvir? Então, ainda sendo uma coisa que não é boa para eles, eles precisam continuar divulgando material por lá. Eu não sei, eu acabo pensando em outros tipos de aplicativos, plataformas que tentam buscar uma saída alternativa, igual a gente tem visto, por exemplo, em delivery, surgiu o App Justo, por exemplo, que é uma coisa que vai diretamente para os restaurantes, o entregador recebe diretamente esse valor, então eu enxergo mais por esse caminho, assim, da própria classe se unir para poder buscar uma saída, porque tanto as gravadoras, tanto as plataformas, elas não acho que elas vão querer abrir mão do que para elas já está consolidado. Assim. Uma das coisas que essa própria União Brasileira de Compositores fala é exatamente isso, né? Já que a gente não, né? Eu não sou artista, mas me senti agora participante da classe. Você falou tanto sobre união de classe, eu quis me unir a eles também.
é, os artistas têm essa questão de estarem sendo mal remunerados pelo stream da plataforma, que possam tirar o melhor dessas plataformas, né? Essa questão das playlists, de estar nas playlists, de conseguir divulgar o link de Spotify de uma maneira bem mais fácil para as pessoas acessarem as músicas. Então, aproveitar realmente essa ferramenta. Bom, falando agora sobre aproveitar essa ferramenta para crescer, aí vem a questão: quem realmente consegue crescer na plataforma de streaming? Existe essa ideia, né? Até muitas campanhas são feitas em meses temáticos, de que o Spotify e as outras plataformas de streaming também abrem a porta para música mais diversa, para artistas mais, para a diversidade de artistas chegar até o ouvinte. E eu estava dando uma olhada, e não é bem assim que funciona. Essa ideia de uma democratização maior é uma falsa ideia, né? Na prática, não tem como contrariar o que eu vou falar agora. Eu dei uma olhada no top 50 do Brasil, e considerando só o artista principal da música, das 50 músicas, só 5 são mulheres, para ter uma noção. 45 são homens. Do top 50 global, esse número aumenta, ele dobra, agora são 10 mulheres contra 40 homens, ou seja, né, a diversidade aí passou longe. Do top 50 Brasil, foi o que eu me arrisquei, que eu conheço mais os artistas, não tem nenhum artista LGBT, considerando novamente só os artistas principais, né? Então, assim, essa questão da diversidade realmente não é uma realidade que acontece. Claro que não é uma coisa que o algoritmo da plataforma criou. Isso aí já estava antes, desde que tinha venda de CD, eram essas mesmas pessoas que eram privilegiadas, mas é uma coisa que o algoritmo perpetua, não uma coisa que muda porque tem o streaming. Novamente, toma aí o problema, agora você resolve, Thaís. Eu fiquei pensando bastante em como isso acontece. É uma coisa que talvez tenha sido herdada do YouTube, assim, desse algoritmo de te indicar as coisas parecidas para que você escute mais e mais daquilo que você já gostou, que você demonstrou que você gostou. E é uma coisa que dificilmente te tira da bolha. Ok que, por exemplo, no Spotify tenho as descobertas da semana. Mas vira e mexe, eu vou ouvir a descoberta da semana e tem coisa lá que eu já conheço há anos, assim. Pode ser que eu não tenha ouvido dentro do Spotify, mas já conheci de outros lugares. Então, o quanto te tira da bolha é uma pergunta interessante, assim, a se pensar. E nessa questão como você falou, acaba refletindo uma coisa que existe desde que música é música, de privilegiar homens e homens brancos, principalmente, e de como a diversidade acaba não tendo espaço, até no Spotify, é uma propaganda falsa, assim, de que aqui você vai encontrar diversidade nessa playlist. Outra questão que está ligada a essa questão da estrutura que o Spotify cria, que dados não só do Spotify, mas outras plataformas de streaming de música, dados dessas próprias plataformas dizem que o que os especialistas chamam de uma geração da audição ansiosa. Então, a questão de ter muita música disponível, não sei, acho que relacionado também às outras questões do mundo, TikTok, por exemplo, de como o ouvinte não tem muito mais paciência para ouvir uma música longa. Então, a média da música, para ela funcionar, para ela ser ouvida até o final, ela tem que ter entre 2 minutos e 30 segundos até 3 minutos no máximo. Então, isso é uma coisa que acaba afetando o processo dos artistas, que eles pensam, então se eu quiser ter mais plays, eu vou ter que fazer uma música curta. E daí é uma questão externa que entra diretamente no processo criativo, assim, do artista, e que pode mudar a indústria fonográfica de um jeito que a gente não consegue prever, né? Você falando, eu fiquei lembrando de um artista, não vou lembrar quem agora, que eu vi uma entrevista, vou roubar a fala dele, sem dar crédito, estou nem aí. Eles não reclamam do stream pagar mal, eles não vão reclamar de eu roubar a fala sem dar crédito. Que ele falou sobre
essa questão da experiência de ouvir música, que hoje em dia a gente tem quase que uma experiência mais de escolher a música que vai ouvir do que parar para ouvir a música, né? A gente fica mais tempo ali criando uma fila de música, ajeitando aquela fila, ajeitando aquela playlist, do que parar e ouvir a música mesmo, né? Eu fiquei até pensando como isso tem a ver também com esse movimento das pessoas estarem buscando os entusiastas de música e que podem bancar esse hobby, buscando o vinil, né? Que o vinil volta essa experiência ali, não tem como você ficar nem passando para a próxima música, você deixa tocando e realmente tem a experiência de estar ouvindo um álbum inteiro, estar ouvindo uma experiência mais imersiva, né? Que hoje a gente, com o tempo todo ali, com o celular na mão, aí você fica, vou passar essa música, essa eu não gosto, aí passei a que eu gostava, então, às vezes terminou a música, falo, não prestei atenção, vou voltar, então fica essa coisa realmente muito... É a questão também do celular, né? O negócio tá ali no celular e a gente fica o tempo todo mexendo naquilo, a gente acaba mexendo na música também o tempo todo, realmente. Essa é uma coisa que acho que incomoda até os próprios artistas, porque quando, sei lá, no processo de montagem do álbum, as faixas não foram escolhidas daquela forma ao acaso, assim, existe toda uma proposta por trás. Então, essa questão tanto de ficar passando as músicas, como colocar no aleatório, por exemplo, pode alterar de um jeito, sei lá, pode estragar todo esse pensamento por trás de um álbum que levou, sei lá, anos, meses, não sei, para ser feito. Ano passado, a Adele lançou o álbum dela e ela reclamou disso, de que ela não queria que os ouvintes pudessem colocar no modo aleatório o álbum dela, porque realmente ela pensou naquele jeito pro álbum ser ouvido. Então, acho que é outra questão que acaba surgindo do uso das plataformas. Na simplicidade do nome a artista Luna França lança o seu primeiro álbum solo. Ela é outra velha conhecida do Música Pra Ver, já tendo tocado com várias pessoas que estão sempre por aqui, como o Thier, Rafael Castro e o André Wong, que produziu esse disco. Recentemente ela foi destaque no musicapaver.com com o clipe de Como, que eu super recomendo, e eu sentei com ela recentemente para conversar então sobre esse lançamento. Luna, eu acho que para falar de pode ser interessante a gente retomar um pouco a estrada que te levou até ele, né? Quem acompanha seu trabalho e quem acompanha a Música Pra Ver também sabe que foram vários singles sendo lançados ao longo de um espaço consideravelmente até longo de tempo até o lançamento do disco, né? Então conta pra gente, como é que foi ir lançando essas músicas e também entendendo, não sei se foi assim, mas a cara que esse disco teria. Legal. O álbum, ele já tá gravado e mixado e masterizado antes da pandemia. Na verdade, a masterização dele ocorreu durante a pandemia, no começo, assim, né? Mas ele já estava pronto, sonoramente, ele ainda não tinha a cara, né? O visual, assim. Uhum. A gente já tinha feito, a Tani Sanches, que é a pessoa que constrói comigo, junto comigo, a parte visual do álbum. A gente já tinha ido viajar um pouquinho antes da pandemia, a gente foi para o Uruguai, e aí a gente tirou umas fotos analógicas lá, enfim, em janeiro de 2020, né, logo quando começou a pandemia lá na China, assim. Sim. E aí eu já estava com esse álbum pronto, eu não sabia muito bem como que eu ia lançar. Eu lembro do Réveillon 2019 para 2020, eu falava, esse é meu ano de lançar, vai! E aí deu a pandemia e tudo, e eu fiquei tentando entender o que eu ia fazer. Não, vou segurar, vou esperar, a gente não sabia quanto tempo ia durar e tudo mais. Resolvi segurar, só que chegou uma hora que eu falei, eu preciso lançar uma música, pelo menos, sabe? Já tá dentro de mim há tanto tempo isso que eu já tô segurando, porque o processo de produção foi longo, entre aspas, né? Porque que é longo também, assim, mas foi feito com calma, com paciência. O primeiro álbum a gente não tem uma data para lançar, a gente vai entendendo, fazendo. Então, o processo de produção, ele já estava há um tempo aí, né? Então, essas músicas estavam comigo já faz tempo. Aí, finalzinho de 2020, eu falei, eu vou lançar uma música, só porque eu preciso lançar. E eu preciso entender como que é lançar, né? Porque eu sinto que
etapa desse processo, quando é a primeira vez, que é primeiro compor uma música, produzir uma música, e aí quando você chega na fase de lançar, tudo é um aprendizado, né, para a gente estar fazendo isso da primeira vez. Então eu não sabia nem como lançar. Então, o que eu preciso para lançar? E aí eu comecei a fazer reunião com um monte de gente, tentar entender a selo, não sei o quê. Aí, o primeiro single eu falei, vou lançar sozinha. Independente, zona, assim, tipo, sem nada, sem selo, sem assessoria de imprensa, sem nada. Eu vou fazer, assim. E aí eu fiz a capa junto com a Tani e a gente resolveu lançar o Minha Cabeça. Uhum. E, assim, até a parte de assessoria de imprensa eu que fiz, né, meio que fui mandando mensagem para você, para pessoas que já estavam meio perto, que já me conheciam do meio que eu tocava com outros artistas, falaram, tô lançando, e foi legal, assim, sabe? Eu aprendi muito esse primeiro lançamento e falar, tá, o que eu preciso para o próximo, tá? Então, acho que é importante ter isso, é importante fazer. Aí o segundo, que foi Terapia, que foi com a participação da Thier, ele veio porque a Thier ia lançar uma coletânea da Warner com duetos. E aí ela falou, você quer entrar nessa coletânea? Se quiser, mas daí tem que ter a música lançada. Aí eu falei, tá bom, então vamos lançar, sabe? Eu tava meio assim, tudo meio aprendendo, assim, sabe? E eu lancei a música, foi bem legal, teve uma repercussão legal e tal. Aí eu falei, não, agora eu quero lançar o álbum direitinho, já aprendi um pouco como é que faz para lançar, o que é. E aí a gente fez o videoclipe da Como, e eu só ia lançar o álbum depois que eu tivesse esse videoclipe pronto, aí a capa, tudo show, sabe? Enfim, aí eu quis deixar tudo mais esquematizado para fazer um lançamento um pouquinho mais estruturado, assim, né? Então, aí a gente fez o videoclipe junto com a Panama Filmes, que, enfim, ficou super legal. E aí a gente fez essa estratégia um pouco mais estruturada de lançar videoclipe, o álbum, e já ter um show. Então, foi bastante trabalho, assim, para fazer, mas foi um pouco esse, assim, o processo, assim, foi entendendo, sabe? Os 2 primeiros singles, foi, vamos ver o que é, preciso lançar, preciso tirar de mim, porque eu já estava segurando há muito tempo na pandemia, estava meio difícil, assim, falei, eu tô tão na ansiedade de lançar que eu vou lançar uma e ver. Perfeito. Luna, você falou, né? Essas coisas estavam dentro de você há tanto tempo. Esse disco já estava masterizado desde antes da pandemia. Eu entendo que ele é uma novidade pra gente com cara de passado pra você, né? Com esse distanciamento de tempo também, quando você olha pras letras, quando você olha pra essas músicas, que Luna é aquela que é diferente da Luna de hoje? Eu sinto que, bom, é a mesma Luna com algumas diferenças, assim, de amadurecimento mesmo, principalmente. Não, mas, assim, em primeiro lugar, eu sinto que as músicas, elas têm mais tempo, estão mais tempo comigo do que com o público, mas eu sinto que quando você lança, ela ganha um outro significado, assim, né? Por mais que eu já tô com as músicas faz tempo, depois de lançar, elas viram novas para mim de novo. Não sei, eu tô sentindo um pouco isso, assim, sabe? Porque você recebe a troca, né? Você recebe do outro também visões sobre a sua música. Então, a gente acaba ganhando a música acaba ganhando um novo significado até para mim, quando ele ganha um significado para as pessoas, assim. Então, isso eu tô achando muito legal. Então, eu sinto que, assim, as músicas, quando eu compus lá em 2018, assim, elas tinham um significado para mim daquele momento que eu estava vivendo, elas falam muito de um momento de despedida e de recomeço, né, assim, de relacionamentos e tudo, e também de uma nova descoberta minha enquanto eu, sozinha, né, e eu acho que esses significados, eles sempre se renovam na nossa vida, né, não é só uma vez que você tem uma volta para si mesma, não é só uma vez que você se despede de um relacionamento e encontra outras coisas. Então, para mim, assim, por mais que seja uma Luna que era, sei lá, de uns 3 anos atrás,
diferente, esses movimentos são cíclicos, né? Então, acho que essas letras, elas sempre vão se renovar, assim, eu talvez vou viver elas várias outras vezes com significados um pouquinho diferentes, assim. Então, para mim, essas músicas não são passado, e agora que eu lancei, eu sinto muito como realmente um recomeço, assim, né? Então, eu fiquei com elas muito tempo guardadas, agora eu soltei elas para o mundo aí, né, para as pessoas ouvirem, então é como se elas não fossem mais minhas, assim, né, tem um pouquinho assim, e eu recebo elas de volta, né, pelo contato com o público, então é como se começasse agora, assim, como se começou uma nova fase, então para mim, assim, cantar elas ao vivo, com banda, né, eu já tinha cantado elas poucas vezes, assim, meio sozinha e tal, e agora o arranjo com banda, pensar nisso é muito gostoso, assim, sabe? Então parece que eu tô começando agora de novo uma outra fase, então eu não sinto as músicas velhas para mim, assim, tô adorando reviver elas de outra forma, assim. 1.1 o disco, né? É. Muito total. bom. E olha só, essa sua experiência, então, de você colocar os seus singles no mundo, eles estão aí nas plataformas de streaming, e você agora também com o disco, vendo a maneira com que as pessoas consomem música hoje em dia. De alguma maneira, isso influenciou, isso afetou você enquanto ouvinte, você enquanto usuária de plataforma de streaming? Eu sempre fui uma usuária de plataforma que curte ouvir o álbum todo, né, de um artista. Eu não sou uma pessoa... eu não sou uma pessoa muito de... Eu gosto de ouvir singles, mas assim, eu gosto de ouvir o álbum. Quando eu gosto de um single, eu vou lá para ver o que tem e tentar ouvir aquele álbum do início ao fim, né? Sobre as plataformas de streaming, muita gente me fala, né? Ai, não, tem que lançar single. E eu entendo em que, talvez pensando em números, em coisas mais práticas, isso possa ser realmente relevante e tal, mas eu fiz o meu álbum, eu não sei se isso se mudou a minha forma de ouvir, porque é isso, né? Eu fiz o meu álbum, talvez a forma como eu ouço música ditou a forma como eu fiz o meu álbum também, porque Perfeito. Por mais que eu lancei 3 singles, porque eu sei que é importante também você ir preparando o público e mostrando um pouquinho e tal, eu não quis lançar tudo em single, né? Eu falei, não, eu preciso ter um álbum, assim, sabe? Então já teve gente que falou, não, o ideal é você lançar todas as músicas em single. Eu acho que não tem certo ou errado, né? Depende de como o artista quer mostrar o seu trabalho. O meu álbum eu fiz, por exemplo, tem uma intro, né, uma música, tem tipo, 2 interlúdios, assim, que são mais instrumentais, então, para mim, isso dita um pouco a minha forma como eu gosto de escutar a música, que essas músicas, esses interlúdios, eles, para mim, né, eles meio que guiam como você escutar, então, para mim, eu fiz um álbum que eu gosto, que eu adoro quando eu sei que as pessoas escutam na ordem certinha, mas se não escutar também tudo bem, né? Porque cada um escuta a música de um jeito. Então tem gente que... teve gente que falou para mim, ai, não vi a hora de lançar seu álbum. Quando lançou, eu fui escutar, só que eu confesso que eu não escutei na ordem, porque eu estava louca para ouvir a música para você. Então eu escutei primeiro para você, aí depois eu escutei o resto. Eu falei, é isso, também faz parte como cada um escuta, né? Mas eu não acho que lançar um álbum mudou a forma como eu escuto música. Eu acho que a forma como eu escuto música, talvez eu tenha feito o álbum dessa forma, porque eu gosto de escutar desse jeito, e, enfim. Outro nome que nos entregou um primeiro álbum recentemente é a banda mineira Chico e o Mar. É um trabalho super interessante que dialoga muito com o momento atual da música brasileira, desse cunho mais indie, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser pop, sabe? O meu amigo Nuno Nunes bateu um papo com a banda e essa é a conversa que vamos ouvir agora. O Chico e o Mar tá lançando o primeiro disco deles da carreira, que é um momento muito mágico, né, da trajetória de um artista no primeiro disco que acabou de lançar. Então a gente tem muita coisa boa para falar. E eu queria começar perguntando, Dan, esse lançamento ele vem depois de um EP. O episódio do podcast de hoje é sobre streaming. E uma das características desse momento que a gente vive no streaming é
o fato de ter mudado a forma como são feitos os lançamentos. Muitos artistas passaram a apostar em coisas mais curtas, lançamento de single, lançamento de EP. Você está lançando um álbum agora, e eu queria começar perguntando como é que foi essa ideia de fazer um álbum, o que motivou você e a banda, né, a trazer esse álbum, esse formato mais completo. E eu queria que você contasse um pouco sobre o surgimento desse álbum. Boa. Esse álbum, assim, a gente pensou, né, a gente estava sempre olhando, assim, outras bandas também, enfim, e a gente sempre viu que todas elas meio que tinham esse primeiro filho ali, né, que é muito importante para uma banda ter um álbum, assim, ter essa coisa mais sólida, para a galera também ver o que você consegue explorar, o que você consegue fazer dentro desse projeto que é bem maior, né? Então, a gente veio ali de um período onde a gente fez o EP, que já tinha uma proposta totalmente diferente, que a gente trouxe uma coisa é muito mais pandêmico, assim, né? Tipo, foi muito mais pensando no processo em que a gente estava ali. Então, as músicas foram gravadas ali em 2020 e ele foi realmente lançado em 2021. A gente foi repensando todo esse disco, que ele já existia, algumas coisas existiam desde 2020, e a gente, por causa do financiamento coletivo, né, em 2020 a gente montou todo esse esquema para poder lançar esse álbum, que saiu agora, depois de 2 anos do financiamento coletivo, mas a gente sentiu que a gente precisava disso para a gente entregar assim, o melhor que poderíamos entregar. Eu acho que ainda não foi o melhor, tipo assim, acho que ainda tem muita coisa escondida assim para dentro, mas foi um processo muito gostoso assim de acompanhar, de sentir o crescimento da banda, e acho que veio muito dessa vontade de ter uma coisa mais sólida, uma coisa que a gente pudesse mostrar também assim para festivais, enfim, de poder fazer agora shows, né, com essa temática assim do nosso primeiro disco, que é uma coisa também assim muito boa para a gente conseguir até se vender melhor mesmo, assim. Então acho que foi bem por isso assim mesmo. Maravilha. Bom, Dan, você estava falando que esse disco ele vem como uma espécie de uma mudança de proposta, né? Um tipo de uma repaginada no som da banda. Eu queria que você me contasse o que vocês buscaram trazer na sonoridade desse disco, da onde que veio a referência, o que você tentou colocar ali para mostrar para o mundo. A gente principalmente pensou em coisas que não ouvíamos muito aqui no Brasil, assim. A gente sempre estava ali ouvindo, vendo shows de outras bandas. Em todos os shows que a gente ia fazer em 2019, a gente sempre assistia algum outro show antes de sair, assim, de casa. Então a gente deixava algum show rolando enquanto a gente se arrumava, enfim. E a gente, acho que desde daquele momento ali, a gente começou a querer fazer alguma coisa que fosse diferente do que já tivesse aqui. Então, pegamos muitas referências, assim, de fora, principalmente. Ouvimos muitas coisas, assim, durante esse período. Tipo qual? Tudor Cinema Club, a gente também sempre ouviu muito Hipocampus, assim, que é uma banda que a gente gosta muito também, principalmente, assim, eu, o Gui e o Gustavo, a gente gosta muito de Hipocampus, assim, e aí tem alguns projetos paralelos dos integrantes do Hipocampus, que tem o Baby Boys, por exemplo, que também foi uma grande referência, e acho que por aí vai, assim, de bandas desse nicho, mas que tivessem lá fora, que a gente conseguisse extrair coisas dessa influência, assim, que a gente sempre teve, para coisas em português que pudessem ser mostradas para as pessoas assim de uma forma diferente. Então acho que o objetivo todo era fazer isso, uma coisa que fosse diferente do que já estava rolando e ao mesmo tempo fosse pop, ao mesmo tempo tenha as nossas piras assim, tipo, da guitarra do Gui, que é super característica, mas acho que o intuito principal era esse. Maravilha. Bom, o Daniel tá falando com a gente, o Dan, lá de Minas Gerais, né? Chico e o Maré é uma banda mineira. A gente aqui no Música Pra Ver sempre traz bandas mineiras. A gente vê como é uma terra que consegue florescer artistas, né? É muito legal observar bandas novas que surgem em Minas Gerais. Uma das coisas que tem nesse disco é a participação de outros artistas, né? Eu posso citar aqui a banda Belina,
tem o Gabriel Duarte também, né, que é produtor. Eu queria que você me contasse Sim, sim. como que surgiram essas participações dessas pessoas de fora, elas estão junto com vocês, como que essas bandas que tem aí, o que você tem para contar que está acontecendo em Minas Gerais agora? Assim, já tem um tempo, assim, acho que principalmente depois que nesses últimos anos, assim, né, principalmente acho que depois que a Lagum começou a ter um reconhecimento maior, assim, acho que também trouxe muita visibilidade para outras coisas daqui, né? Então, de Belo Horizonte, assim, tipo, bandas como Lamparina, a Da Parte mesmo, e a própria Belina, assim, eu acho que tem sido esse resultado também dessa coisa de trazer novos artistas de Minas Gerais para outros lugares, né? Como agora a gente está vendo a Marina Sena, enfim. Mas eu acho que, assim, tudo aconteceu, né, de uma forma muito natural. A gente trouxe, assim, essa parceria junto da Belina desde 2020, para falar a verdade, que a gente começou a trocar ideia, assim. Eu gostei muito do som dos meninos e eu mandei uma mensagem para eles no Instagram, falando assim, pô, velho, a gente tem que fazer alguma coisa junto e tal. E aconteceu, né? Então isso foi muito legal. A gente virou, tipo, muito amigo, tipo, em todos os rolês que a gente sempre tá junto. E eu acho que veio por um objetivo de unir forças, assim mesmo, pra gente conseguir crescer junto, de levar esse som que a gente quer passar para outras pessoas. Então veio muito por causa disso, assim, de uma forma muito natural. E foi, assim, um processo muito divertido de fazer, diferente, assim, tipo, de todas as outras coisas que a gente já tinha feito. Massa, bem, bem massa. Bom, a gente está falando sobre streaming hoje. Muitos dos artistas que a gente fala aqui, um pouco mais antigos, eles vieram numa fase de transição do mercado musical, onde o streaming estava engatinhando, estava pegando força, estava se tornando a plataforma principal. Hoje em dia isso já não acontece. O streaming é o carro-chefe da forma como as pessoas escutam música. A gente percebe algumas coisas acontecendo recentemente, por exemplo, o fenômeno que teve da Anitta e a chegada dela no top 1 global, né, pelo Spotify, e a ligação disso com a viralização no TikTok e a diversificação dos formatos. O que eu queria saber, pensar no formato de divulgação, pensar em fazer alguma coisa que fique legal no TikTok, pensar em ter alguma coisa que facilite o algoritmo. Isso é uma coisa que passa na sua cabeça quando você está trabalhando na composição do álbum? Isso é uma coisa que influencia o resultado final? Ou para Chico Mar é uma coisa mais orgânica, você quer fazer a música que você quer colocar no mundo, se der legal no algoritmo, tá show, se não der, vamos bola para frente. Como que isso mexe na tua cabeça enquanto está produzindo esse álbum? Em 2020, né, quando a gente começou a pensar no álbum e tudo mais, não tinha muito, assim, essa pegada de, tipo, nossa, o que está acontecendo na internet, assim, né, porque o TikTok ainda não tinha chegado, ainda, acho que passou, assim, muito depois de 2020, né, que começou a acontecer tudo dessa forma tão gigante, assim. Então, no início, não tinha tanto essa preocupação, essa coisa toda, mas, além de ser músico, né, eu também trabalhei por muito tempo como social media, então eu tinha que trabalhar com essas plataformas, eu tinha que entender elas de alguma forma e tudo mais, e eu comecei a usar isso um pouco ao favor, assim, de entender melhor e poder escrever coisas também que possam ser, assim, mais facilmente compartilhado, por exemplo, e veio muito isso no disco, assim. A gente tinha feito um disco em 2020, basicamente, e a gente mudou completamente o rumo, tanto é que a gente jogou muitas coisas para fora, assim, e fizemos tudo de novo, já pensando numa outra ótica, assim, né? Então a gente começou a explorar mais a conversa do pop, assim, que é, tipo, você falar exatamente o que você quer falar. Isso foi uma coisa muito que o Gabriel Molan, da Belina, também trouxe para a gente, e do próprio Gabriel Duarte, de contar mesmo, assim, tipo, não ser uma coisa em que você deixa ali, tipo assim, meio implícito, de você falar mesmo o que tiver para falar. Isso é muito importante, porque muitas outras pessoas também vão sentir a mesma coisa, vão ter aquele mesmo
sentimento que você, então acaba sendo uma coisa que fica mais fácil de ter esse reconhecimento, assim, com os outros, assim. Então, foi uma coisa que foi muito bem pensada, assim. Eu acredito, assim, por exemplo, nesse disco, assim, a gente teve algumas músicas que a gente usou mais, assim, de uma linguagem com até um palavrão, assim, alguma coisa do tipo, que eu acredito que talvez pode não ir tão bem, assim, no TikTok por causa disso, por exemplo. Então, não são músicas que a gente pretende trabalhar tanto por lá, mas, assim, é uma coisa que foi muito bem pensado, assim, ao longo desse caminho. Poderia ser ainda mais, então acredito que num próximo disco a gente vai estar 200% antenado nisso, não que a gente vá fazer de uma forma robótica, enfim, mas que isso sempre vai passar, porque hoje eu acho que música não é só fazer música, assim, acho que é um mercado em que a gente precisa entender e trabalhar da melhor forma para que a gente consiga os nossos resultados, assim. Então, desde sempre, a gente sempre viu a Chico como uma empresa e tudo mais, e é isso, assim, a gente vê isso como um mercado em que a gente está inserido, que a gente precisa dos nossos resultados, assim, também. Mas eu acho que é isso aí. Bem, bem legal, Dan, bem interessante essa tua visão aí. Lançou o primeiro disco, tá nessa espécie dessa ressaca aí pós-lançamento. Eu quero saber, e agora? Para onde que vai? Qual que é o próximo passo? O que que você tá com a cabeça? Me conta aí o que que você tem de planos para o futuro. Agora sim, acho que o próximo passo é tentar dominar o mundo, né? Assim, eu digo mais assim, acho que é a gente começar a levar isso para outras pessoas mesmo, para a gente tentar fazer com que a Chico e o Mar vire uma coisa ainda maior. A gente sempre quer crescer mais, assim, e eu acho que esse disco ele veio muito para isso. Temos aí alguns shows para poder fazer, a gente quer, né, enfim, tá inserido em festivais, começar a tocar em outras cidades. Então, assim, eu acho que é tocar muito esse disco, é levar isso para outras pessoas e fazer com que ele chegue com um resultado bem legal, assim, para a gente também trabalhar em próximos lançamentos, em coisas que a gente vai mostrar do que ainda somos mais capazes de fazer. Você sabe muito bem quem é Capital Inicial. O que talvez você não tenha percebido é que a banda completa agora, em 2022, 40 anos na estrada. Junto a esse grande, enorme, gigantesco marco, chega o projeto Capital Inicial 4.0, que chega em disco, DVD e uma grande turnê, a começar pelo Rock in Rio, para celebrar essas 4 décadas na estrada. O trabalho vem cheio de participações especiais, como Carlinhos Brown, Samuel Rosa, Pitty, Marina Sena, Vitor Clay e Ana Gabriela, com produção de Dudu Marotti. Para falar sobre essa novidade e também, é claro, sobre a era do streaming, eu sentei com Dinho Ouro Preto recentemente. E, naquela simpatia de sempre, ele tinha muita história para contar. Dinho, 40 anos na estrada. Você e Capital Inicial atravessaram eras de audição de música diferente. Vinil, fita cassete, CD, MP3 e streaming. Como é que é, do lado de dentro, tá observando tudo isso, não só como observador, né, mas como um agente? Você tá fazendo música, lançando música em diferentes formatos ao longo do tempo e também, obviamente, você como ouvinte de música, como quer viver essas transformações. Eu tenho a impressão que a plataforma na qual a música se encontra, no qual a música é disponibilizada, acaba tendo algum efeito, talvez na composição ou na gravação dela, sabe? Eu acho que o fato, nos anos 60, dos Beatles e os Stones terem começado com discos compactos, 45 rotações lá, eu acho que aquilo ajudou a fazer com que fossem músicas bastante concisas, sabe? Direto ao ponto, como eram as primeiras músicas deles. Na medida em que as pessoas vão se debruçando sobre álbuns, você vai tendo uma transformação e você percebe os artistas começando a atender até para uns devaneios exagerados, sabe? A fazer coisas que duravam tudo que o vinil permitia de um lado, canções de até 15 minutos. E eu acredito que houve uma reação a isso no final dos anos 70 com o punk rock, onde voltam-se aos compactos, onde os Pistols, Clash, todo mundo lança Pretty Vacant e vários discos do punk rock saem compactos antes e volta
eles voltam a um formato mais conciso. E nunca mais tem um retorno, acredito disso. Era como se fosse uma correção de rota nos anos 70, do qual a música popular, o rock, ao menos, não volta. Era como se aquilo fosse um espasmo circunscrito aos anos 70, ao prog rock. Quando vem o CD, você vê que as pessoas se permitem a fazer discos mais longos, não as canções mais longas. Talvez algumas canções fossem um pouco mais compridas, passando de 4 minutos, 5 minutos. Algumas coisas de algumas bandas são mais longas, mas o que você vê são álbuns muito grandes, longos, como Blood Sugar Sex Magik, dos Chili Peppers, sei lá quantas músicas tem ali, 20 e tantas músicas, uma coisa assim. E eu acho que algumas pessoas vão se permitindo mais uma vez das músicas ficarem mais compridas. E do mesmo modo, também agora você vê com streaming como hoje a paciência das pessoas parece reduzida, a atenção das pessoas. Era como se, a impressão que eu tenho hoje era como se houvesse uma cacofonia muito grande nas redes, um barulho ensurdecedor, e como se fossem muitas pessoas gritando por atenção ao mesmo tempo. Então, a disponibilidade que as pessoas dão à atenção é muito curto. Isso fez com que as canções, primeiro, tivessem introduções muito curtas e com frequência, fossem o quanto antes para os refrões. Era como se as pessoas tivessem se adaptado a um período em que a atenção das pessoas parece daquele peixe do Nemo, lembra? Daquele peixinho, a Dory. Era como se... Sabe, você tem que falar logo, porque senão as pessoas vão esquecer. Saca? Já vão, no meio do universo disponível online, elas vão partir para o troço seguinte, para quem estiver fazendo mais barulho naquele momento, sabe? Eu não sei se isso se é de todo bom. Eu acho que, no entanto, é o que caracteriza os nossos tempos. Eu acho que é o que a gente está vivendo. Ainda mais nesses tempos de TikTok, sabe? Você vê as pessoas, parece que estão produzindo lançamentos já calculando qual o impacto que aquilo vai ter em determinadas plataformas digitais. Reitero, eu me pergunto o quanto isso é nocivo, sabe? Porque os artistas não deviam estar pensando nisso, deviam se permitir fazer longas introduções, enfim, que fosse como fosse, sabe? Que pudessem compor como quisessem, músicas que não têm refrão, como a Legião Urbana, várias músicas não têm refrão. Capital tem algumas que não têm refrão também. Que não fosse tão encaixado, tão engaiolado, sabe? Que houvesse um pouco mais de liberdade. Sim, isso. Perfeito. Muito bom quando a gente faz uma pergunta para uma banda e a resposta é de historiador, né? Então, obrigado pelo panorama inteiro, Dinho. E por falar em história... Esse é um problema de você ficar velho, né? Não, isso é muito bom. Olha só, por falar em história, então, como deixei claro aqui já desde o começo, né? Capital tá aí, então, completando 40 anos de estrada. E minha pergunta sobre isso, assim, no nível muito humano mesmo, Dinho, isso era ambição? Isso era sonho? Sustentar uma banda por 4 décadas? Como é que isso aconteceu? Não era, André. E eu acho que, na real, acho que parte da explicação é justamente porque não era. Sabe? Era justamente porque era despretensioso, não foi antecipado por ninguém. A gente cresceu longe das capitais culturais brasileiras. A gente, embora morássemos na capital do Brasil, nós estávamos muito longe. Brasília, naquele momento, nos anos 70 e no final e começo dos anos 80, ainda era uma cidade inacabada, literalmente. Você tinha mato no meio das superquadras. Pela própria natureza da cidade, você ser jovem, adolescente ali, era terrivelmente difícil. Você era uma cidade que não oferecia nenhum entretenimento diurno, não tinha uma praia, não tinham o que fazer à noite, não tinham clubes, não tinha nada. Então, você se sentia meio compelido a criar o seu próprio entretenimento, sabe? E as bandas de rock, Paralamas, Legião, Aborto Elétrico, Plebe Rude, surgiram assim, surgiram para o consumo interno da nossa banda.
da nossa turma, sabe? Era para a gente ter o que fazer. É importante, talvez, também dizer que isso veio na esteira do punk rock, sabe? Com o moto do punk rock, que era o faça você mesmo. Qualquer pessoa é apta a tocar, basta 2, 3 acordes e uma ideia na cabeça, sabe? Uma coisa meio Glauber Rocha, mas era meio assim, sabe? Bastava ter algo a dizer, falar sobre o cotidiano da juventude e saber tocar um pouco, que já era suficiente. E era uma coisa muito pequenininha, era muito uma coisa que se resumia à nossa turma, só nós, e quando falo pequeno, eu digo, devíamos ser 30 pessoas. Isso foi gradualmente aumentando. Quando eu conheço essa turma, quando eu conheço a Turma da Colina, quando eu conheço o Aborto Elétrico, eles devia ser menos gente ainda. Eu Dado, que mais tarde veio tocar na Legião, e o Pedro Ribeiro, irmão do Bi Ribeiro, do baixista dos Paralamas, a gente fica sabendo que o Aborto Elétrico ia tocar no porão de um bar que se chamava Cafofo. O nome não podia ser mais adequado. E aí a gente vai para um show do Aborto Elétrico no porão, a gente desce uma escadinha no porão, e deviam ter entre 15 e 20 pessoas ali, por aí. Devia ter o Aborto Elétrico, estava tocando, tinha uma outra banda de punk rock, se chamava Blitz 64. Deviam ter assistindo umas outras 10 pessoas. E essa era a Turma da Colina. Tudo muito tosco, muito barulhento, todo o equipamento ligado em um amplificador só, então talvez 2, mas era muito barulho, era uma cacofonia, não dava para entender direito o que estava acontecendo. Um dia eles se desentendem das cinzas dessa banda, do Aborto Elétrico, mas olha só, cara, talvez seja bom dizer para as pessoas que o repertório do Aborto Elétrico eram várias músicas que mais tarde se tornaram conhecidas. Então, quer ver? Que a Legião gravou Conexão Amazônica, Química, Tédio, Que País é Esse? Capital gravou Veraneio, Fátima e tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. E Música Urbana. Ou seja, esse era o repertório dessa banda, tocando naquele cafofo ali. Essa banda acaba sem nunca ter gravado. Imagina isso, cara. Como é possível que tenha existido uma banda assim e não chegou a gravar? E oficialmente, a última música do Aborto Elétrico é Faroeste Caboclo. Eles nunca chegam a tocar, porque eles se separam antes. Mas a música, o Aborto Elétrico ainda existia. Ou seja, olha o repertório desses caras. Sim. E se tivesse alguma fita cassete, é o tipo de coisa que seria resgatado na era do streaming, inclusive, né? Olha, tem shows, é muito tosco, é muito mal gravado, mal dá para ouvir, só quem realmente conhece as coisas, reconhece as músicas. Mas essa música, isso nunca foi adiante. Eu estou contando essa história porque você me perguntou se isso foi calculado. Não, Sim. Não foi. Nasceu do cafofo. Nasceu do cafofo, sabe? E teria, talvez, morrido ali, possivelmente, sabe? Se não quisesse o destino que a geração seguinte das bandas brasilienses, no caso, Capital Inicial e a Legião Urbana, fossem formadas exatamente no momento em que o Brasil, por algum mistério, não sei a que bem atribuir, deu atenção de novo para o rock brasileiro. Não fomos nós que inventamos o rock brasileiro. Ele nos antecede décadas, sabe? Mas naquele momento o Brasil inteiro resolveu celebrar o rock brasileiro e grandes talentos pelo Brasil afora, sabe? Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio, na Bahia, Brasília também. E eu acho que todos nós fomos surpreendidos pelo que aconteceu. Ninguém esperava que essas canções todas pudessem encontrar a ressonância que encontraram. Ninguém esperava que viessem sucessivas gerações, que nós fôssemos depois que viesse a geração dos anos 90 com os Raimundos, com Charlie Brown, com Rapa, que viesse o Skank, sabe, que viesse outra geração melhor ainda do que a nossa, sabe? E ainda depois, ainda a CPM 22, sabe, a Pitty, não parasse por aí, sabe? Continuasse vindo gente nova o tempo todo. Ninguém esperava que pudesse ter essas duas coisas, que
que pudesse ter a intensidade que teve, que pudesse encontrar a ressonância que teve e que pudesse que tivesse o alcance que teve, que pudesse ter a longevidade que teve. Não, maravilha. E eu quero aproveitar esses nomes que você citou, porque Samuel Rosa do Skank, Pitty estão no projeto 4.0, Capital Inicial 4.0, assim como Carlinhos Brown, Marina Sena e Vitor Clay. Ou seja, tem aí uma reunião de gerações aí com vocês, né? Sim. E também preciso deixar claro aqui que eu fiquei muito feliz de ver que a produção do meu amigo Dudu Marotti. Então eu quero tudo isso para te perguntar, Dinho, como é que foi reunir todo esse pessoal? Ou, na verdade, como é que foi saber quem estaria com vocês nessa? Olha, o Dudu merece grande parte do crédito desse disco. Se não todo o crédito, ele foi o arquiteto da coisa toda. Ele continua sendo, ele está no estúdio quando a gente está falando aqui, a gente está no estúdio terminando as coisas. Ele foi o motor, o cara que realmente organizou. Porque é difícil você atribuir crédito a uma só pessoa, sabe? Eu acho que o Batman, o que dirigiu o projeto todo, é muito importante. O Batman fez a direção de arte também, ele dirigiu o DVD. A gente está com um empresário novo, que é o Luiz Oscar Niemeyer, que está acostumado a fazer grandes shows, que fez os Stones, fez o Paul McCartney, fez o Roger Waters, sabe? Eu acho que ele ajudou segurou tudo pelas rédeas e soube conduzir a coisa toda. A The Orchard acreditou e financiou esse projeto. O Césio Lima fez as luzes. Esses artistas que você mencionou, todos toparam participar. Eu não sei, nada teria acontecido sem uma dessas pessoas estarem envolvidas, sabe? Eu não consigo ver esse troço ter sido montado sem o entusiasmo e sangue nos olhos de todos os envolvidos, sabe? De ter realmente mergulhado corpo e alma. Sim. Agora, o Dudu, ele é muito exigente, às vezes neuroticamente perfeccionista. Sabe? Às vezes eu queria vontade de estrangular o Dudu. Caraca, ele vai me fazer gravar isso pela 100ª vez, saca? Mas hoje, em retrospecto, eu percebo a diferença. Ele é um grande músico, grande produtor, com quem nós nunca tínhamos trabalhado, o que é bastante raro. Você aparecer um nome com o Capital, a essa altura do campeonato, 40 anos de estrada, alguém com quem um nome tão importante, mas com entanto, o Capital, nossos caminhos nunca tinham se cruzado. Pô, mas você vê o currículo do Dudu, sabe? MC, da Baiana System, Skank, Jota, o cara, porra, não preciso falar mais nada, né? O trabalho fala por si só. A gente gravou não só esse projeto, como a gente gravou algumas coisas no estúdio. A gente está lançando uma música inédita também, chama Amor em Vão, que a gente gravou também com o Samuel, que está saindo agora, e a gente gravou mais algumas. Além desse projeto, além do DVD, a gente gravou algumas músicas lá no estúdio dele também, que devem sair permeando o disco, também permeando esse projeto 4.0, devem sair algumas músicas inéditas também. Sim, perfeito. Dinho, tem uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, que eu achei muito interessante o nome do projeto. Por quê? Porque Capital Inicial, muitas vezes, virou um sinônimo no Brasil de uma juventude que se recusa a envelhecer ou a admitir sua própria idade. E o 4.0 é esse recurso, muitas vezes, né? Não quero falar que eu tenho 40 anos, eu tenho 4.0. Como é que foi isso, então? Como é que foi a escolha do título? É exatamente isso. É exatamente isso. É para quem tem o complexo de Peter Pan, é algo muito difícil de se admitir, sacou? Eu acho que o rock and roll rejuvenesce. Eu acho que te mantém energizado. Olha o Mick Jagger, sabe? Olha o cara. Mesmo os caras estão com 80 anos. Olha o Paul McCartney. Então, sabe, tem gente interessada, você vê, a gente consegue ver a idade das pessoas que nos seguem, vendo, você tem nos aplicativos, no Instagram, por exemplo, no Facebook, você vê a idade das pessoas. E a gente vê que o principal grupo ao qual o Capital se dirige tem entre 35 e 25 anos. Tem gente mais velha e tem gente mais nova, mas o principal grupo é esse. Então, é gente que a maior parte do nosso público não era nascida, ou era criança quando tudo começou. São bem mais jovens do que nós. Eu tenho a impressão, dependendo do impacto
do alcance que a sua música tem, ela acaba se tornando algo quase atemporal, quase irrelevante à idade de quem está fazendo. Eu percebo isso muito na obra do Renato, por exemplo, que a gente toca muito Legião Urbana. O Renato morreu em 96, eu acho. Uhum. Então faz 26 anos que o Renato morreu. Sabe? A gente toca e a gurizada sabe quem é. Muita gente não era nascida. O mesmo vale para os Beatles, para a música dos Beatles, sabe? Atemporal. E eu acho que, embora eu não gosto tanto, eu me sinto às vezes desconfortável em celebrar em excesso o nosso passado, porque eu prefiro estar sempre olhando para o futuro. Eu prefiro estar sempre olhando para o projeto seguinte. Eu acho que parte da explicação da longevidade do Capital se deve a isso. O Capital está sempre pensando no projeto seguinte, no produtor novo, no disco novo, na turnê nova, está sempre pensando mais no futuro do que tentando se pautar pelo passado, sabe? Tentando evitar a nostalgia. Mas, sabe, era inevitável celebrar os 40 anos, não dava para passar batido uma data como essa, sabe? Tinha que ser celebrado. É surpreendente ter alcançado, a gente ter chegado a essa data. Então, por mais, eu sinto quase como se fosse um negócio quase agridoce na minha boca, sabe? Assim, eu preferia estar lançando só as músicas inéditas e indo mais uma vez para o disco de músicas inéditas, e a gente vai, no meio desse projeto, incluir algumas músicas inéditas também, como Amor em Vão. Mas, algumas vezes, algumas datas são tão importantes que a gente é obrigado a dar uma pequena pausa na ideia central dos meus planos, que é ficar lançando discos e músicas novas, e tentar dar uma revisitada e discutir um pouco sobre o que aconteceu ao longo de tantos anos. O nome Clarissa surgiu na cena musical brasileira um tanto quanto recentemente, mas chegando com bastante força, e o seu single Nada Contra, entre parênteses Ciúme, não por acaso entrou na seleção de hits do ano, no especial do Música Pra Ver de 2021. Pois bem, a novidade mais recente da cantora é uma parceria com o português Diogo Pissarra, que é uma figurinha bastante emblemática do pop atual em Portugal, com um pezinho muito bem colocado do lado de cá do oceano também, já tendo feito colaborações com Ana Vitória, Vitor Clay e João, só para citar alguns. Clarissa e Diogo sentaram comigo recentemente para conversar sobre Amor Desalinhado, esse single em parceria que saiu recentemente e traz consigo muito pano para muita manga, como você vai ouvir agora na conversa com os dois. Clarissa e Diogo, eu quero começar a nossa conversa justamente com Amor Desalinhado, single de vocês dois que acabou de sair, que eu achei muito interessante como muitos dos encontros de músicos em 2022 são para músicas alegres, são para fazer festa depois de tanto tempo em isolamento. E vocês preferiram ir por outro lado, e vocês estão cantando também sobre dor nessa música. Primeira pergunta, como é que foi então saber sobre o que cantar? E segunda pergunta, vocês percebem também que tem muita gente fazendo festa e vocês foram por outro caminho? Olha, o Diogo que chegou com essa música pra mim, eu até escrevi uma partezinha, mas assim, no geral, foi ele. O Left também fez, Diogo? Ou foi só você? Sim, fizemos em conjunto. E eu também tive esse impacto, tipo, porque eu tava saindo de uma era meio... A gente... Foi no ano passado, né, que a gente fez essa música, tem bastante tempo até. Então era mais recém-pandemia ainda, né, tipo, tava tudo começando a abrir, tudo começando a melhorar aqui no Brasil, pelo menos em Portugal, acho que já tava bem mais tranquilo. E aí eu tava vindo numa era de nada contra, não me importo mais, aquela coisa bem pra cima. E aí quando eu escutei, eu falei, caramba, eu sinto saudade desse tipo de música no mercado, sabe? Eu acho que falta... Tá todo mundo indo numa direção que eu acho ótima também, a gente super... o Diogo lançou agora Sorriso, que apesar de ter uma letra mais triste, né, mais melancólica, tem um ritmo pra cima e tal. Eu acho que é legal preencher essa lacuna que sobrou, né, de músicas românticas, músicas mais pra escutar debaixo do cobertor chorando, sabe? Eu acho que tem espaço pra tudo e a gente preencheu esse espaço que tava sobrando, pelo menos no mercado no Brasil, né, não sei como é que tava em Portugal. A Clarissa tem razão, eu acho que somos assim naturalmente melancólicos. Eu pelo menos admito, não é? Pelo menos 80% das minhas músicas são todas assim, e adoro este estilo de música, e até é talvez as que resultam melhor ao vivo. As pessoas cantam mais alto, as pessoas até pedem estas canções,
porque não sei se gostam também de sofrer um bocadinho em conjunto e de cantar assim, ter essa comunhão no concerto. É claro, temos sempre outra percentagem de músicas mais alegres, tal como a Clarissa tem, e mencionou uma outra mais recente minha, antes de termos lançado esta, O Amor Desalinhado, mas sem dúvida que é onde eu me sinto mais confortável, é neste estilo. E não pensei até a Clarissa queria muito trabalhar comigo, eu também quis muito trabalhar com ela, mas acho que não pensámos em estilo, acho que fomos naturalmente para o que fosse, né? Seja alegre, ou seja, não pensámos na era em que estávamos a viver. Sim, entendo. Sim, eu acho isso bem... Claro, eu como artista que está começando ainda, o Diogo já como artista que já tem bem mais estrada, você não pensar em, nossa, tenho que pensar em mercado, tenho que pensar no que vende, o que as pessoas estão fazendo. A gente pensar no que está fluindo. Ele me veio com essa letra, que era uma coisa que fez sentido para ele, para o Left, que veio do coração deles, e bateu no meu também. Eu acho que é isso que importa, sabe? Eu não me vejo como uma artista, e eu acho que o Diogo também não é assim, que desistiria de fazer algo que faz sentido pro meu sentimento, pra minha verdade, por causa de uma tendência de mercado, por causa do que as outras pessoas estão fazendo. Acho que essa música é muito bacana também por isso. É muito interessante porque vocês dois, mesmo numa carreira recente, como você falou, Clarissa, que é a sua, mas também no caso do Diogo, vocês dois têm muitas parcerias, né? Clarissa com Outro Eu, com o Di Ferreiro, o Diogo com o Vitor Clay, com a Ana Vitória, só para citar alguns, né? Só gente muito bacana, inclusive. E eu queria perguntar para vocês, dessas trocas, vocês comentaram que já tinham vontade de trabalhar um com o outro, né? Por que é importante para vocês, então, somarem? Por que é importante vocês fazerem parcerias? Eu acho que a parceria enriquece sempre, e enriquece a música, fazes novas amizades, permite-te chegar a um novo público, claro, um objetivo final é também chegares a um novo público que não te conheceria de outra maneira, a que não te iria pesquisar, ou que não chegaria aos ouvidos, ou que não está a ouvir a rádio naquele momento em que tu passas. Por isso a parceria ajuda-te sempre a alargar um bocadinho os horizontes, mas na minha perspectiva ajuda sempre a dar uma nova cor à música. E se for com a pessoa que tu imaginas, não é um dueto ou um featuring, é sempre bom, não é? Quando corre tudo bem e a pessoa aceita e faz-se luz, não é? Quando as vozes casam também, como eu acho que casam nesta música, O Amor Desalinhado. Adoro mesmo esta música e ainda bem que os astros se uniram aqui. Gosto muito da Clarissa e ainda bem que ela me tentou contactar, não é? Porque eu acho que do outro lado do oceano eu nunca teria essa audácia de querer contactar a Clarissa, porque acharia sempre que era impossível. É longe, ainda vai ser impossível. Ela vai ser gigante e tenho a certeza que vai. Eu acho que além do que o Diogo falou, tocando nesse assunto do público, né, que chega, que é um público de outra pessoa e tudo mais, é um fenômeno interessante que rola também quando você lança uma música, sei lá, eu lancei uma música com o Diogo, dá para perceber que algumas outras músicas suas, uma ou duas, sei lá, começam a subir também, porque o público se interessou por uma música específica sua, sabe? A gente reparou muito isso, assim, né? Em cada parceria tem uma musicazinha ou outra que a galera, o público dessa outra pessoa do featuring gostou e tá engajando. Então, assim, eu acho que é só uma soma, não tem nada... Eu nunca perdi nada fazendo parcerias, assim, foram só experiências muito positivas. E você vê, né, que, pô, né, é uma coisa que artistas enormes, tipo, a Beyoncé já fez featuring, então quem é a gente pra não fazer, né? Tipo, todo mundo só tem a ganhar, assim. Com certeza. Você citou agora, Clarissa, essas métricas, né, que a gente hoje tem acesso muito facilmente de ver qual música está sendo mais ouvida que a outra. E como vocês dois sabem, o tema desse episódio hoje é a música em streaming, né? E para falar mais sobre isso, eu quero começar também perguntando para vocês como é que vocês dois escutam música em streaming. Vocês gostam de ir atrás de um artista e ouvir as mais tocadas? Vocês curtem playlist? Vocês ouvem discos inteiros? Como é que vocês escutam música? Cara, eu fujo das mais tocadas, sabia? Quando eu descubro um artista, eu vou geralmente em alguma que tá mais tocada, claro, mas não a primeira, geralmente. E eu vou em músicas específicas dos álbuns, assim. Eu geralmente vou, tipo, gostei desse título. E aí eu vou, assim. E eu descubro muita coisa pelas playlists também, cara. As playlists eu acho ótimas, assim. Indicações de amigos que fizeram playlists autorais de cada streaming, né? Eu acho ótimo, assim.
Eu faço isso. Geralmente a música mais ouvida não é a que eu gosto mais, assim, por incrível que pareça. Uhum. Eu tenho fases, eu tenho a fase da descoberta, deixo-me ir para o que as plataformas, né, nomeadamente o Spotify, me oferece, Uhum. consoante os meus gostos, não é? Mas claro, tenho outras de ir mesmo à descoberta, não é? Ir ver o que é que saiu mais recentemente, seja em tops, adoro ver os tops de cada país, muitas vezes pela Europa ou na América Latina, mas o mais comum é mesmo deixar o algoritmo funcionar naturalmente e vou sempre descobrir alguma coisa que gosto. Vou adicionando coraçõezinhos Aham. e vão ficando, não é? Depois às vezes vou lá voltar para ver o que é que eu fui ouvindo. Sim, interessante você falar isso. É interessante um músico que confia nos algoritmos. Nem todos os músicos falam isso. Então gostei de ouvir isso, Diogo. Nem sempre corre bem, nem sempre corre bem. É. Mas olha só. Passo mais vezes para a frente, é. Sim, sim. Clarissa, você falou também, né, que você não quer fazer música tendo que pensar no mercado. Mas vocês dois, a maneira com que vocês escutam música, essas dinâmicas que vocês têm, influencia de alguma maneira na hora que vocês pensam em como fazer música? Ou, melhor dizendo, vocês fazem música também pensando na maneira com que as pessoas costumam ouvir hoje em dia? Cara, eu penso o seguinte: você estar inserido no seu meio, você ser produto da sua época, você tá ali vivendo a sua época e as pessoas que estão ao seu redor, a cultura que está te cercando, ou enfim, outras culturas que você se interesse por, outros nichos, é diferente de você se render ao mercado. Acho que o mercado é muito aquela coisa, literalmente, o que as grandes indústrias querem, né? O que as grandes gravadoras querem. Isso não é o povo, não são as pessoas, não são meus amigos, sabe? Eu acho que o mercado é diferente do público, assim, não sei se dá para entender. Então, eu acho que seguir essa tendência, nada contra, foi bem assim mesmo. Tipo, não é um funk, não é um reggaeton, que eram as coisas que estavam mais bombando no TikTok, né? Que são ótimas, eu adoro, mas não faz sentido para mim agora fazer. E foi uma música que deu muito certo nesse sentido para o grande público, né? Para um público que eu não imaginava atingir tão cedo, porque eu não trabalho dessa forma. Mas você ser fruto da sua época, eu acho muito importante. Mas você seguir um mercado, eu acho uma furada, em termos de carreira, assim. Excelente. Eu concordo totalmente com a Clarissa e gosto do facto da Clarissa dizer que neste momento não faz sentido fazer esse estilo, mas nunca se sabe, não é? O que é que a vida Sim, sim. traz. No meu caso, eu sinto que faço a música a pensar sempre no concerto ao vivo. Ou seja, às vezes até depois de uma tour, eu quase que avalio o que é que correu, o que é que está a correr melhor e às vezes até faço um disco só a pensar no que é que eu posso fazer em palco. Ou seja, o que é que me falta no concerto ou no show, não é? Como vocês falam. E então eu penso que faço a música a pensar mais nas pessoas e na plateia que me ouve ao vivo. E o que é que pode correr melhor. E tem sido assim até agora, não é? Nossa, faz muito sentido. Eu tô começando a pensar nisso agora, porque eu comecei minha carreira sem ter shows, né? E aí agora que eu tô fazendo, eu penso, caraca, realmente seria muito legal ter mais músicas assim que a galera engaja, que funciona no show, né? Isso é real. Excelente. Clarissa, tem uma questão da sua carreira também que eu acho muito própria da era do streaming. Mesmo ela sendo recente, você tem um EP lançado, você tem singles lançados, mas a gente ainda não ouviu um álbum seu. Então, eu não sei se eu quero te perguntar se você também acha que isso é uma coisa muito fruto do tempo, como você falou, ou se eu tô dando um verde pra você me contar de uma ideia de álbum que você pode ter, e eu não sei. Cara, eu tenho ideia de álbum, sim. Eu já pensei num nome, eu já pensei num conceito, ainda faltam algumas coisas para definir. A gente está pensando num trabalho autoral já tem muito tempo, porque eu mando muita música para os meus empresários, eu estou produzindo muito, tem muita coisa que faz sentido para mim. E eu acho que, assim, eu não quero que passe tempo suficiente para essas coisas pararem de fazer sentido, né? Porque tem música que, apesar da gente gostar, depois de um tempo você fala, poxa, era mais dessa época, acho que eu quero outra coisa agora. Então, assim, eu tô pensando sim num álbum, mas eu, ao mesmo tempo que quero correr contra o tempo, porque eu tava até falando disso com o Diogo ontem, eu sinto que eu perdi 2 anos de pandemia, né? 2 anos da minha vida, assim. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que eu tô real correndo contra o tempo, de que eu perdi muitos anos, aquela coisa meio imediatista. Então, eu tento lutar contra isso e pensar que eu preciso tomar meu tempo para fazer o melhor trabalho possível. Eu sinto que hoje as pessoas
exigem muito essa coisa do álbum todo ano, né? Tipo, se pudesse lançar um álbum por semestre, as pessoas iam adorar. Eu não penso dessa forma, a gente tem que ser com calma, mas a gente já tem música suficiente para fazer um álbum, Oba. então eu acho que vai rolar até o final do ano no máximo, assim. Ótimo. E de alguma outra coisa muito própria desse tempo que eu vejo na sua discografia é você ter lançado uma atualização pro Southside Boy, que é o tipo de coisa que o streaming permite e que talvez se você fosse pensar numa época de imprimir discos Do físico. físicos, teria dado um outro tipo de trabalho, uma outra logística que talvez nem fosse possível fazer isso, né? Como é que foi essa experiência, então, de poder atualizar um álbum? Olha, tento sempre fazer esse tipo de, como é que se diz, esse extra, não é? Essas reedições, de certa maneira para, ou seja, eu sinto, como a Clarissa estava a dizer, se dependesse do público, tínhamos de lançar um álbum em cada semestre, ou então a cada 3 meses, porque eu acho que no dia a seguir em que lanças um álbum já está alguém perguntando: ei, nova música, quando é que sai? E tu, acabei de lançar 10 ou 15. Por isso, essas reedições é sempre um bocadinho um update do que tu fizeste após o disco e ajuda-te sempre um bocadinho a aguentar um pouco e a fazer um compasso de espera até um próximo trabalho. E a própria reedição também te possibilita fazer alguma coisa especial, seja quase como se fosse transformar algumas músicas em acústico ou colocar alguns remixes lá dentro de músicas que já faziam parte do disco. Por isso, a reedição é mais enriquecer o trabalho que já tinha sido lançado e pronto, não dar tanta música nova, porque acho que isso também não ajuda, não sei. Acho que nem toda a gente vai ouvir, nem toda a gente ouve o teu disco, infelizmente. Essa cultura de ouvir o disco já não está tão presente, sinto isso principalmente na geração mais nova, mas a reedição ajuda a que chegamos novamente a atenção, malta, ainda está aqui um disco que eu lancei, mas agora com este tipo de adaptações, com um acústicozinho, com um remix. Por isso é sempre importante a reedição. Acho que dá assim é quase como um disco, mas de cara lavada. Sim, uma nova oportunidade de conhecer. Dá uma sensação de novidade, né? Exato. Exatamente. E antes de me despedir de vocês, eu queria perguntar assim, eu já vim aqui, eu sentei para conversar com vocês, tendo a ideia de que falar de música em era de streaming fala-se muito de rapidez, fala-se de agilidade, de lançamentos e fala-se de uma demanda muito grande. E foi algo que vocês dois tocaram automaticamente quando estávamos conversando aqui. Como ter inspiração, como ter paz, como ter calma no meio disso tudo, então, e atender a demanda sem deixar isso, como a Clarissa falou, sem que o mercado atropele, então, né, o seu pensamento artístico, o seu fazer música. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais difícil fica, porque antes de eu lançar um trabalho, né, mesmo Nada Contra, que foi o primeiro single depois do EP, então eu considero quase que uma coisa do mesmo momento, assim. É muito difícil, porque conforme o tempo passa, mais as pessoas esperam coisas de você. As pessoas perguntam, e aí você vai fazer mais rock, vai fazer mais coisa, e às vezes a gente nem tá pensando mais nessa direção, sabe? Necessariamente. Então você acaba sendo muito influenciado, ou fica com medo de lançar uma coisa diferente. Eu sinto que no início eu tinha muito mais liberdade dentro de mim para testar e errar, sabe? Hoje em dia, quanto mais a minha carreira vai avançando, parece que eu tenho muito mais a perder, parece que eu tenho que fazer a galera ficar contentada, né? Tipo, gostar das coisas e fazer o que elas esperam. Então, é muito difícil criar nesse contexto, assim. É uma terra que não fica muito fértil, até porque você mistura não só as pessoas, o que elas querem, mas também, de novo, o que o mercado quer, porque apesar da gente ser artistas que a gente estava falando aqui, que a gente não quer viver por isso, a gente não quer viver pelo mercado, a gente precisa fazer dinheiro, né? A gente tem que comer, a gente tem que pagar adiantamentos, então assim, é muito difícil trabalho, você afinal, equilibrar né? tudo. Trabalho. Sim. Exato, estamos falando de trabalho, exatamente. Então assim, dá sim para fazer algo que te dê um retorno e que seja verdadeiro com você mesmo e que agrade o seu público, mas é difícil pra caramba. Então, quanto mais tempo passa, mais eu tenho dificuldade, mas no final do dia tá rolando, assim. Eu acho que eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, tá? Tudo muito novo para mim. É isso, acho que é mesmo uma questão de expectativas, como a Clarissa diz, as expectativas do público, as nossas próprias expectativas, que à medida que
quanto mais coisas fazemos, mais limitados nos sentimos, ou seja, já fiz tudo, ou o que é que eu ainda posso fazer, não é? Já escrevi sobre isto, sobre aquilo, acho que já não há mais nada que eu possa fazer, e a inspiração vai ficando cada vez mais apertada, não é? No início somos uma folha em branco, como a Clarissa disse, e temos toda a liberdade de começar onde quisermos, mas à medida que vais lançando música, vais-te definindo como autor, como cantor, e de certa maneira, claro que podes fazer o que quiseres, mas não é leal fazeres isso às pessoas que te seguem, não é? Agora vou fazer heavy metal, agora vou fazer reggaeton. Por mais que ouças e gostes, tens também de não rotular, mas de certa maneira ser leal às pessoas que te seguem e gostam do teu trabalho. Mas vai sendo cada vez mais difícil e cada vez mais apertadinho à medida que a tua carreira vai avançando e vais fazendo mais trabalhos. As parcerias depois ajudam-te a viajar, né? E isso é bom. As parcerias ajudam-te a fazer algo novo, mas sem sair da tua personalidade. Termina aqui então mais um episódio do podcast Música Pavê. Eu te encorajo mais uma vez a entrar na aba podcast do musicapavê.com para poder ouvir os discos e músicas que foram citados ao longo aqui deste episódio. O podcast é uma produção independente, feita pela equipe do Música Pavê como um todo, e participaram ativamente desse episódio Nuno Nunes, Guilherme Gurgel e Thaís Ferreira, com Isabela Guiducci e Marília Ferruzzi ali nos bastidores. A trilha sonora é do Cientista Perdido, que eu te recomendo ouvir nas plataformas de streaming também. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.